É isso aí, você acabou de clicar no vídeo de novo e eu cheguei com mais um episódio do Youngcast. Eu quero aqui já agradecer, eu quero começar esse episódio agradecendo pelo nosso alcance, por todas as pessoas que estão nos acompanhando no Instagram. Vocês gostam muito de cortes e a gente entende isso e é por isso que a gente só solta cortes de qualidade lá. Por isso você que não é ainda seguidor do Youngcast no Instagram, faz o seguinte, corre lá, segue a gente, porque todos os cortes dessa entrevista de hoje estarão disponibilizados lá para você. E você que não é inscrito no canal, não tem como chegar aqui para ver um podcast e não se tornar um inscrito. Então faz o seguinte, só clicar aqui no botão de inscrever-se, ativar as notificações, porque toda vez que o Youngcast chegar e tiver convidado novo, você vai ser o quê? Notificado e notificada que o Youngcast está no ar. O TikTok também, nós temos cortes lá e todos os bastidores da entrevista você acompanha lá no TikTok. Já se inscreveu no canal? Já tá seguindo a gente lá no Instagram? Já foi seguindo no TikTok? Então agora nós podemos seguir. Hoje eu estou recebendo aqui um convidado especial que viajou horas de carro para chegar aqui em Alphaville para fazer essa entrevista. Nós aproveitamos a passagem dele por São Paulo e marcamos essa entrevista de hoje. Hoje nós vamos ter um papo de qualidade, um papo com muita Bíblia, com muitas experiências, com o nosso amigo que eu falei até para ele, falei, cara, esse seu nome aí, o sobrenome é sobrenome de rico, sobrenome de milionário. Eli Bertolini. Seja bem-vindo ao Youngcast, meu Obrigado, parceiro. meu amigo. Que alegria poder estar aqui com vocês aqui. A alegria é nossa. Que é uma honra para mim poder participar desse programa top. Eu vim de longe, né? Santa Catarina. Quantas horas até aqui? 6 horas de viagem. 6 horas sem parar. Sem parar, direto. Vim que vinha acelerado, né? Ele chegou aqui, eu falei pra ele, negão, você até que chegou mais cedo. Falou, pô, negão, eu já vim direto. Tava esperando essa entrevista, tava ansioso por esse papo. E hoje ele vai acontecer. E detalhe, o Eli, eu já quero que você deixe aqui o seu Instagram. Já fala o seu Instagram agora pro pessoal que quiser te agendar, o pessoal, as igrejas de São Paulo que quiserem fechar você. Qual é o seu Instagram? Já fala pro povo. Eli Bertolini Oficial. Lá tem o meu link do WhatsApp. Legal. Precisou só chamar ali. É só te chamar no Instagram, Eli Bertolini Oficial. Show. Lá tem o link do WhatsApp, tem o Facebook, tudo ali. Pra quem não sabe, nosso amigo Eli, né, o pastor Eli, ele é de Joinville, Santa Catarina. Mas você nasceu lá em Santa Catarina? Não, nasci aqui em São Paulo. Nasceu em que lugar de São Paulo? Então você tem história. Tem, nasci aqui em Itaquera. Você nasceu em Itaquera, cara? Nasci em Itaquera. Eu morei lá perto. Pouco tempo. Nasci em Itaquera. De Itaquera fui pro orfanato no interior de São Paulo, na cidade de Araras. Uau, agora fui com sim. 3 meses. Isso eu quero saber. Como foi como foi o início da sua história? Porque hoje a gente sabe que você é um pregador itinerante, já validado, viaja o Brasil pregando, prega em grandes eventos, em grandes congressos. Mas a gente sabe que toda a história ela tem o seu início, né? Ela tem o seu começo. E às vezes as pessoas elas não olham muito pro começo da nossa história, né? E às vezes esse começo ele é desafiador. Eu quero saber como foi o começo da história de Eli Bertolini. Olha, eu nasci aqui em Itaquera. E aí com 3 meses eu fui pro orfanato. Nós somos em 7 irmãos, 5 foi criado no orfanato. Aí fiquei no orfanato até os 18 anos. E com os 18 anos eu tinha que tomar o rumo da vida. E aí, com 18 anos eu saí do orfanato e vim à procura da família em São Paulo. Até procurar, não demorou um pouquinho, fiquei alguns tempos na rua. Aí encontrei minha família em São Mateus, mas aí só conheci minha mãe. Minha mãe conheci, mas hoje já é falecida. Uhum. Quando eu conheci minha mãe foi um baque, assim, porque a gente dentro de um barraco na favela em São Mateus, no Jardim Colonial. Nossa, ali na Hagué Bischoff. Na Hagué. Conheço. E aí, ela na mesa, assim, dentro do barraco, passou a mão na minha mão por cima, assim, e disse, olha, sua mãe é igual do seu pai, mas não devia nem ter colocado você no orfanato, devia ter matado você. E disse, já foi no primeiro encontro. Então aquele foi um choque, aí eu já meio com a cabeça virada, deu aquela brigueira dentro do barraco. Você tinha quantos anos nessa época? 18 para 19 anos. Foi quando eu saí do orfanato. E aí depois eu fiquei ali na favela ali, arrumei uma amiga ali, morei na favela. E dali fui mundo do crime, droga, bebida. Mas aí depois disso aí, que eu saí do orfanato, eu procurei ela. Depois de um tempo ela adoeceu, aí depois casei, ajudei a cuidar dela até a sua morte. Teve toda uma mudança na Teve uma sua mudança, vida. teve.
E aí depois eu fui morar em Guarulhos, aí eu passei umas 3 noites na cachaça e droga. Saí de Guarulhos, lá do Bom Sucesso. Ah, Bom Sucesso. Perto do Na shopping? verdade, um pouquinho tá mais pra dentro, lá no Carmela, lá. Você conhece. Fiquei 3 noites. Tá bem entendedor de São Paulo. Bebendo e droga, 3 dias sem dormir, um dia. Uau. Na última noite fiquei sem dormir, uma depressão triste. Saí andando a pé até a ponta da Bandeirantes aqui na rodovia. À noite, do nada. Saiu, bebeu e... Vim embora, depressão, aquela tristeza, aquela angústia. E aí eu parei na ponta da Bandeirantes. Comecei a chorar, eu era cabeludo. E falei com Deus, saí da rodovia, sentei debaixo de uma árvore. Comecei a chorar e disse, Deus, não te conheço, só ouvi falar. E o orfanato que eu fui criado era tudo espírita. Falei, já fui abandonado pelos meus pais, não tenho ninguém por mim. Todo mundo diz que o Senhor faz milagre, que muda a minha história. E eu sentado debaixo de uma árvore chorando, a voz de Deus entoou no meu ouvido. Meu Deus. A voz gritou no meu ouvido, levanta, fica de pé porque hoje eu mudo a sua história. Enxuguei as lágrimas, saí para a beira da rodovia, pedi carona pro caminhoneiro, parou, entrei no caminhão, para onde você vai? Eu tô indo pro interior de São Paulo, que é onde eu fui criado no orfanato. Você pensou então em voltar pro orfanato? Voltar pro orfanato. Depressão, porque não tinha ninguém em São Paulo, não conhecia ninguém, a família conheci depois de um tempo. E aí me deu uma carona, quando cheguei na cidade de Cordeirópolis, ele parou o caminhão e disse, olha, eu não posso sair fora do meu itinerário, mas pega um dinheiro aqui, pega um ônibus e vai até a sua cidade. E aí peguei o ônibus na frente da Nestlé, da distribuidora da Nestlé na cidade de Cordeirópolis, no interior. Peguei o ônibus, cheguei na rodoviária da cidade de Araras. Aí encontrei um amigo de infância, que o pai dele tem uma rádio na cidade, a Rádio Fraternidade, na cidade de Araras, Mauro Facchini. Eli, quanto tempo, cara? Achei que você estava morto. Disse, não, tô vivo. Aguenta aí, eu tô comprando uma passagem, que ele fazia faculdade aqui em São Paulo. Eu te levo até o orfanato. Aí me levou até o orfanato, eu fiquei 3 dias dentro de um galinheiro. Chorando. Meu Deus. Triste, chorando, depressivo. Projeto falido. Falido, não. Ali eu já estava num ponto já de tirar a própria vida, né? A depressão era profunda. E eu dentro daquele galinheiro 3 dias, na terceira noite, a mesma voz entoou no meu ouvido. Levanta, pega o que tu tem e vai para a cidade de Conchas. Eu nem sabia onde era essa cidade. Eu conhecia Conchal, Sim. que é uma cidadezinha mais próxima ali de Araras. Tá bom, me levantei, fui no líder do orfanato, você me leva até essa cidade? Vai fazer o que lá? Não, me leva lá. E nisso botou dentro da Kombi, nós chamava de perua na época, né? Botou dentro da Kombi, chegou na porta da cidade de Conchas, e eu vinha na viagem, eu dormi. Deus me deu uma visão de uma Assembleia de Deus, numa ruazinha sem saída. Chegou na porta da cidade e disse, vou deixar você aqui. Eu disse, pode deixar eu aqui. Eu fui conduzido até essa ruazinha, que Deus me deu na visão, que eu vinha dormindo dentro da Kombi, da perua. Quando eu cheguei na ruazinha sem saída, que eu espiei para ver se existia a igreja, tinha um pastor lá, um negão, um morenão, pastor Sérgio Sena, hoje mora em Cristo. Sentado na frente da igreja, quando ele me viu, ele levantou e disse, moço, pode vir porque eu já estava te esperando. Aí entrei pra dentro. Meu Deus. Tudo já estava encaixado, né? Deus já estava fazendo o plano. O plano de Deus, eu me lembro aqui, eu tenho a memória que no orfanato, todo final de ano, o pessoal tinha um povo de São Paulo, dos interior, que apadrinhava as crianças. Uhum. Então todo final do ano dava presente. E eu ganhei uma Bíblia e um sapato. A Bíblia da capa dura. Deus já confirmando o ministério. E os meninos ganhando na época, era o conjunto da Adidas, aquele azul marinho Sim. com a lista, o tal do Bamba, o tal do Quixute na época. Eu tenho um cara de novinho, mas já tenho 43 anos. E aí eu fiquei revoltado, eu disse, quero o que com sapato e Bíblia? Mas aí já era um plano de Deus na minha vida. Então quando eu cheguei ali, nessa igreja o pastor me recebeu, levou para tomar banho, deu o que comer, levou para cortar cabelo. E ali fui cultuando, aceitei Jesus. E ali fui servindo a Deus. E qual era a igreja lá? Assembleia de Deus Ministério do Perus.
A AD Perus. AD Perus. E como foi assim pra você quando você chegou nesse ponto? Porque teve uma transição. Então, a gente tem você, um jovem completamente desamparado, pensando em tirar a própria vida, de repente entra na igreja e começa a dar os seus primeiros passos ali na igreja. Quais foram assim as experiências que te marcaram no seu primeiro amor, que é aquela fase quando você tá no... Eu falo até hoje que hoje o que me torna ser hoje um servo de Deus como a própria Bíblia diz, ser firme e constante, foi eu me envolver com o pessoal, com os irmãos crente, que vivia no monte orando. E aí comecei a me envolver, eles começavam a fazer campanha no monte, e dia de monte, aquela chuva, cair no canivete. Não, mas tá chovendo? Não, pode cair canivete, tem que ir. Eu tive uma experiência pela primeira vez no monte, orando, eu arrebatado o corpo lá embaixo, e eu olhava de cima para baixo o meu corpo lá. E ali firme, orando com os irmãos, fui tendo essas experiências. E eu sempre fui de servir. Eu sou esse cara serelepe. Servir, amigo e tal. Sou muito simples. E servi na igreja, um dia eu tô na porta. Veio pregar um pregador no culto de missões na nossa igreja. Bem de Miparuque, nunca mais esqueça. De Moçambique, culto de missões. Ele pregando e começou a cantar. E eu na porta da igreja, ele gritou: moço, vem tocar bateria. Eu disse: eu não sei tocar não. Vem tocar. E começou a briga de lá pra cá. Disse: não vou, você vai. Aí ele disse: Deus falou comigo. Se Deus falou, bora. Mas nunca tinha tocado bateria, nunca tinha tocado instrumento nenhum. Do nada você... Do nada. Sentei na bateria, peguei a baqueta. O africano começou a cantar, o Espírito Santo me tomou, fui batizado com o Espírito Santo. E aí comecei a tocar bateria. Na hora? Na hora, assim, instantâneo. Deus confirmando os passos. E aí é que eu fui tendo essas experiências com Deus, servindo a Deus. Tinha dia que tinha aqueles abates espiritual. Hoje eu sempre digo que eu aprendi a ficar firme, porque o pastor da época era o pastor Sérgio Sena, ele era muito bravo, um baiano. Só: pastor, não tô aguentando o B.O. não, o negócio tá apertado. Disse: toma vergonha na sua cara, rapaz. Até onde você tava no mundo largado, jogado, você não tinha ninguém, você tem Jesus. Vai pra oração, vai orar que você vai ficar firme. Então hoje, graças a Deus, hoje vai fazer 25 anos, 26 anos que eu sirvo a Deus. Nunca me desviei, estou firme até hoje, com as experiências que eu tive no começo da minha conversão, servindo a Deus com sinceridade, com responsabilidade, muito temor, e estamos firmes aí. Agora, essa experiência que você falou, assim, quando você fala, né, de tudo isso que você viveu, por que hoje acabou isso? A gente não vê mais essas experiências, parece que as igrejas não são mais como antigamente, as pessoas não oram mais como antigamente. Era comum você falar: ó, fulano foi no monte, subiu, foi orar, chegou lá, viu a folha, graveta acender, a folha acender. Deus não muda. É que hoje, o que acontece hoje? A minha visão do tempo que eu me converti, hoje... colocaram hoje a teologia. A teologia estragou muita gente hoje. Porque hoje se levanta um homem pelo conhecimento terreno, entendeu? E não pelo conhecimento da graça, do Espírito, dos dons de Deus. Levanta homens colocado por Deus, colocado pelo homem, não colocado por Deus. Então hoje, a preocupação maior hoje é buscar o conhecimento terreno. Se tiver um conhecimento terreno, pô, você é o cara, mas e o espiritual? O espiritual ficou segundo plano. E antigamente, você pode perguntar para todos os pregadores que tem hoje, a maioria deles se converteram com pregação de gente analfabeta. Exato. Que não sabia ler e escrever. E hoje é totalmente ao contrário. Hoje o cara precisa ter teologia e tal. Não que é pecado. Não é pecado e não é errado. Mas só que o espiritual ficou em segundo plano. O terreno, que é o conhecimento, foi em primeiro lugar. Se o cara não tiver conhecimento, não tem cargo na igreja, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E eu tenho isso comigo. Eu não troco a minha vida, as experiências espirituais que eu tive com Deus, com coisa terrena. Eu estudei teologia, fiz, mas a prioridade na minha vida hoje é a oração. Eu sou apaixonado por orar. A minha vida é oração. Sem oração eu não consigo. Eu sei que se eu parar de orar, aí eu entro na mormidão espiritual, entro nos desejos da carne, e aí eu vou... É decadência. E por que, assim, a oração, ela deve ser prioridade? Por que a oração tem que sempre ser colocada em primeiro lugar na vida de um cristão? Grave isso aqui. Primeiro, eu vou contar 3 coisas.
o pecado deforma, a religião informa, mas só Jesus é quem transforma. Então, se nós soubéssemos de verdade quem é Jesus e nós priorizar Cristo em tudo na nossa vida, que a oração ela é a chave, nós não largava a mão da oração nunca. Porque hoje nós temos um negócio de porque o fulano pode pôr eu lá, porque o Beltrano pode ajudar eu ali. Mas se nós botar Cristo, a prioridade, e nós saber de verdade quem é Jesus, nós não deixava de orar. A oração é o segredo de qualquer cristão. Porque tem coisa, o Davi vai para a batalha contra o gigante, você vem contra mim, contra o povo de Deus, com espada e escudo, coisa terrena, mas eu vou contra ti com o gigante, aquilo que ninguém vê. Então a prioridade hoje é Jesus, é a oração. E se nós não tiver a oração, meu irmão, nós estamos caminhando para o abismo. Se nós soubéssemos de verdade quem é Jesus, nós se apegava nele e não deixava de orar. Grande parte das pessoas, na verdade, que estão hoje dentro das igrejas não sabe quem é de fato é Jesus. Não sabe quem é Jesus. Colossenses capítulo 2, verso 13 diz assim, lembram quando vocês estavam mortos em vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou de todas as nossas transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenança que nos era contrária. Ele a removeu, ele arrancou pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes, as autoridades, fez deles um espetáculo público na cruz do Calvário. O Paulo está dizendo à igreja de Colossos, que estava sofrendo um bombardeio grande, Senhor, vocês estão sendo bombardeados por palavra? Estão deixando ser levado? A mormidão espiritual bateu? Paulo está dizendo, tapa todas as brechas de palavra e voltem a olhar para a cruz. Lembra quando vocês estavam mortos, espiritual, no desejo da carne? Vocês foram vivificados por Cristo. Então hoje nós estamos de pé, é por Cristo. Nós estamos de pé por causa da oração. Sem oração nenhum crente fica de pé. Ele fica por pouco tempo. A própria Bíblia diz que aquele que firma sua casa sobre a rocha, pode vir a tempestade, vem o vento, mas não derruba. Mas aquele que levanta sua casa... A casa está na rocha. Está na rocha. Então eu aprendi nisso aí, entendeu? Eu estou firme nesse propósito, não abro mão desse propósito nunca. E principalmente para você ser um pregador, é isso, né? Você tem que orar e ler a Bíblia. Exatamente. Hoje deu uma invertida, porque a gente vê uma geração mais nova e é uma geração assim que preocupa. Porque na frente do orar e ler a Bíblia, vem assistir o vídeo de pregação do fulano, copiar o Bertrano, ir na mesma linha ali de outro pregador. Quanto você aconselha, como você aconselha essa geração nova de pregadores de hoje? A geração de hoje, o conselho que eu dou hoje é: todo dia, se você ler a Bíblia, Deus te dá um segredo revelado da sua palavra. E hoje ser itinerante não é brincadeira. É por isso que eu acabei de dizer que se nós não tiver firmado em oração, em Cristo, se perde. Eu tenho muitos amigos hoje que cresceram, se converteram comigo, hoje se perderam no meio do caminho, porque não tomaram esse caminho, procuraram um caminho mais fácil. E hoje a juventude de hoje quer um caminho mais fácil, tudo mais light, tudo mastigado. Tudo mastigado, micro-ondas, geração micro-ondas. Tudo mastigado. Então não se busca mais, não lê, não paga o preço na oração, no jejum, porque dizem por aí que assim, essa é uma verdade. Porque hoje eles vão generalizar todo itinerante como todo mundo igual, e não é uma verdade. A gente não pode comparar um com o outro. Né? Cada um tem a sua particularidade com Deus, tem a Cada um tem a sua entrega. A sua entrega, a sua intimidade com Deus. E assim, a minha palavra hoje para os novos pregadores que vêm surgindo por aí é que precisa orar muito, porque a itinerância é sofrida, é dolorosa. Eu mesmo não consigo estipular, eu viajo o Brasil, às vezes alguém, quanto você cobra para vir? Eu fico com vergonha, porque eu não consigo. De estipular? De estipular, eu não consigo. Mas só que tem lugar que você vai, é um tapa no ombro, obrigado, Deus abençoe, tá tudo certo. E não é por aí. O que você acha? Você entrou no assunto também agora interessantíssimo e polêmico. O que você acha, por exemplo, é um enigma. O pastor, o pregador que cobra para pregar. Por quê? A gente vê muitas igrejas, elas reclamando do cara que ele cobra para ir pregar, reclamando do itinerante que, eu vou pregar na sua igreja, não precisa que você me dá uma oferta, me dá X.
Só que a mesma igreja que reclama desse cara é a igreja que paga o famoso. Exatamente. E não é pouco. Mas aí que tá o problema. Se o cara estipula o preço, o cara tá pecando, o cara é mercenário. Mas se o cara que não pede, eles também não abençoa, não tem aquela visão de águia, de investir no... Isso é investir no reino de Deus. Sim. Se o cara estipula, o cara tá pecando. Se o cara não estipula, então a própria igreja que criou esse tipo de gente. A própria igreja que criou os cabas que estipula o preço. Se você não pagar o que eu quero, eu não vou. Mas aquele que não estipula, eles também não honram. Então a própria igreja criou essa salada aí. E o pecado tá no meio do povo mesmo. A culpa não é do pregador, a culpa é do pastor da igreja. A culpa é da igreja. Porque os mais humildes que não estipula preço, quando ele chega lá, ele não honra o cara. Não honra o pregador. Ô meu amigo, você veio aqui, não estipulou preço. Mas hoje ninguém é mais burro. O povo é inteligente. O povo é inteligente. O povo é inteligente, Boa, sabe? boa. Sabe o que o cara gastou na estrada, o que o cara vai gastar, o preço do combustível. Isso aí é deixar de ser cristão. Vamos jogar branco no preto. É deixar de ser cristão. O cara saber do preço, da canseira do cara, o cara não estipulou. Mas o que nós vamos fazer para honrar ele? Ou o cara pagou um preço, porque tem um gasto. O cara lê, o cara estuda, compra livro, tem que buscar e vai. O cara... É automático. A Bíblia diz assim que o Espírito testifica com o outro. E pela árvore se conhece o fruto. Opa, o cara disse que vem aqui abençoar a minha igreja. O cara não estipulou um valor. Opa, o que nós vai fazer para abençoar ele? Mas muito não pensa assim. E hoje, dois lados tá errado. O que estipula o preço e aquele quem paga. Os dois lados tá errado. Então nem quem é o líder da igreja não pode reclamar, porque ele tá pagando. São eles que sustentam esses caras de pé. E o cara vai aumentando os valores. Os exorbitantes aí que chega a dar 3 tipos de ruim na gente. Você já sofreu muito na itinerância nesse quesito? Não, demais. De pregar, o pastor só tapa nas costas. Tapa na costa, já cheguei a empurrar carro, eu, minha esposa e os filhos. Ah, você tá brincando, cara. Sério, cara? Cheguei a empurrar carro. Já cheguei, tem lugar que eu fui e ganhei caixa de banana. Eu até brinquei com o rapaz, disse, isso que é uma oferta ou você tá me chamando de macaco? Não é brincadeira. Mas só que foi de coração a oferta. Mas eu cheguei a empurrar carro, cheguei a dormir na estrada com a família. Então a itinerância é sofrida, não é brincadeira. Para quem quer levar a obra de Deus com seriedade, com responsabilidade e muito temor, é sofrido, nego. É sofrido, o cara tem vontade de abandonar, dizer, não prego mais. Abandonar porque você vê esse tipo de coisa, não era para acontecer no meio do povo cristão. Cristão, não é do povo crente, do povo cristão não era para acontecer essas coisas. E o povo, a vontade de abandonar, não prego mais, por causa dessas lutas que ele tem na vida. Tem dia que tem que dormir dentro do carro, o pastor não tá preocupado pra onde ele vai, se vai ficar no hotel, se vai ficar na rua, entendeu? Com a família, tem tudo isso. Então a itinerância é muito sofrida. Tem dia que você vai, você ganha R$30, não pagou nem o combustível, tem lugar que você vai... Você paga do bolso. Paga do bolso, pagou pra pregar. Pagou pra pregar, Então é assim, se você cobra, tá errado, se não cobra, tá errado. Então a verdade é que nós cristãos, nós precisamos ler Bíblia de verdade e se converter de verdade. Parar de jogar culpa nos pregadores que cobra e nós bater no peito e assumir a nossa responsabilidade. Dizer assim, não, vamos agir de forma correta. Porque hoje o cristianismo é que nós não assumimos mais as nossas responsabilidades. Nós joga culpa em todo mundo. Terceiriza a culpa. Terceiriza, mas ninguém bate no peito e diz, não, eu tô fazendo errado e vou fazer correto e melhorar esse negócio aqui. E principalmente quando você fala assim, pô, você é um cara que tem família, né, cara? Será que um pastor não consegue ter essa consciência? Tipo assim, eu trouxe o cara aqui, ele vem aqui, o cara tem família, o cara tem filhos, eu tenho que honrar esse cara. Esse cara tem que sair daqui, ele tem que sair daqui honrado, ele tem que sair daqui bem recebido. Você tem esse diálogo, essa tratativa com os pastores quando você vai fechar uma agenda, você vai para uma igreja? A minha tratativa é essa aqui, ó. Você vem, vou. Quando você quer. Você vai me tratar como é que você gostaria de ser tratado. É isso. Não joga a bomba no peito dele. Você vai me tratar conforme você gostaria de ser tratado. E é uma verdade. Todo lugar que você é bem recebido, você tem desejo de voltar. Sim. Mas todo lugar que você não é bem recebido, você nunca mais quer voltar lá. Você não quer voltar. E é automático. Você vai pregar na minha igreja, eu vou ver Deus na sua vida. Amanhã eu vou querer você de novo. E se eu não tratei bem você, eu não volto. Aí você acaba perdendo a bênção de Deus,
Porque a bênção de Deus está na vida do cara que você levou lá, o pregador. Deus está na vida dele, você conseguiu ver, porque ninguém é burro. Todo mundo sabe onde tem Deus e onde não tem Deus. Consegue discernir isso. O povo consegue. E acaba perdendo, porque aí você vai falar assim, pô, aquele cara é de Deus. Percebe que... Eu vou entrar nesse tema aqui, você vai falar pra mim que eu sou meio doido. Não, você já viu que é polêmico isso aí, mano. Percebe que quando Jefité, o filho da prostituta, algumas bíblias dizem que ele foi expulso da casa dos seus irmãos, dos seus pais, e algumas dizem que ele fugiu. E ele vai para uma terra chamada Terra de Tobi. E lá ele começa a liderar. A Bíblia diz, o texto diz que homens malfeitores se juntaram a ele, não ele se juntou aos homens malfeitores. Deus vai levantar os amonitas contra Israel. Os amonitas é aquela raça terrível, de raça ruim, arranca o olho do povo na unha, que veio lá da família de Ló, que a filha mais nova embriaga o velho, vai ter relação com o próprio pai. Vem essa raça ruim, vem contra Israel agora. Israel está temoroso, dizendo, e agora o que é que nós vamos fazer? Eles vão lembrar, opa, lá em Tobi tem um moço. O texto capítulo 11 de Juízes começa assim, ó. Era então Jefité o Gileadita, valente e valoroso. A palavra valoroso vem de valores, lembrar dos seus valores. Então até que tem pessoas que não querem reconhecer, uma hora vai ter que reconhecer. Opa, aquele cara é de valor. Lembraram dele. Então tem gente que às vezes olha você, foi lá, pregou, te maltratou, deixou de qualquer maneira, mas no dia do aperto vai lembrar. Lá tem um homem de Deus. Vai lembrar dos seus valores. Vai lembrar dos valores. Então o segredo é esse aqui. A itinerância é sofrida e é dolorosa. Mas aquele que confia no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece firme para sempre. Agora Jefité, você falou de Jefité, tem um detalhe, né? Jefité, ele era homem valente, era homem valoroso, filho de uma prostituta, mas nunca deixou de ser escolhido. Escolhido, Deus... tá aí uma coisa que Deus não altera, né, cara? A gente vê tanta história, assim, de pessoas que você olha e fala, não, nossa, de tudo pra dar errado, não tem nada a ver, poderia fracassar esse cara, mas Deus não altera a escolha. Por que Deus escolheu? Cara, é peculiar, né, essa questão de escolhido não ter escolha? Olha, eu vou falar uma verdade. Se você entender o texto se inicia mostrando primeiro os valores dele, e depois da ruína que ele teve na sua vida. Filho de prostituta e tal, ele vai para Tobi. E lá em Tobi, alguns historiadores dizem que o grupo de Jefité, está guerreando contra outros grupos. Qual é o nome de Jefité no hebraico? O Deus que abre. Meu Deus. Se percebe que quando o pai Gileade morre, que era a única segurança que ele tinha, o pai morreu, a lei da época dizia que quando o pai morresse, quem assumiu o controle da casa era o primogênito. Quem era Jefité. Ele poderia buscar a lei da época e dizer assim, eu vou assumir o controle. Mas ele não brigou, não discutiu, não bateu boca, foi embora, foi para Tobi. Chegou em Tobi, ele não ficou chorando pelo aquilo que aconteceu na sua vida. Fui rejeitado, fui jogado de lado. Não, ele continua guerreando. Ele está guerreando contra outro grupo. Mas Deus causou um reboliço em Israel e está tendo uma reunião lá. E no meio dessa reunião, enquanto Israel está temoroso pelos amonitas que vêm contra eles, alguém gritou no meio da reunião, lá em Tobi tem o moço. Quem é? Jefité. Mas Jefité, alguém levantou e disse, é o filho da prostituta. É o rejeitado. É aquele que está largado, que lá não tem futuro. Mas Deus colocou o nome dele na reunião. Mas ele é valente e ele é valoroso. Então, a pessoa que é rejeitada, se Deus tem plano, está na vida dele, meu amigo, não tem diabo, não tem capeta, não tem homem, não tem ninguém que segura ele. Tem que passar o olhão de peroba na cara e dizer assim, nós vai ter que buscar ele. Ele tá guerreando lá. Lembraram dele, né? Lembraram dele. Vamos atrás. Vamos buscar ele. Não foi nem ele então, que... Então é assim, eu há poucos dias fui fazer uma visita e teve um moço que falou assim, eu sou revoltado com a vida e não sei o que. Eu disse, revoltado por quê? Eu tinha tudo pra ser revoltado. Eu tinha tudo pra dar errado. Eu não tive pai, não tive mãe, morei na rua, fui criado em orfanato. Mas tô de pé, nego. Eu sei da promessa que Deus tem na minha vida. Quem tem promessa não tá esperando elogio de ninguém. Porque é muito fácil hoje
Boa. O elogio tá aqui, ó, parabéns. Mas ninguém vai mostrar pra você. Ninguém tem coragem de falar pra você, ó, cara, você não tem futuro, você é rejeitado. Mas muitas das vezes o aplauso tá dizendo, isso aí não tem futuro, não. O que nós precisamos é entender que quem sabe do seu chamado e foi escolhido, ele continua guerreando. Em minhas batalhas da vida, suas dificuldades, sem aplauso de ninguém, ainda que ganhe aplauso, isso é um perigo, mas ele continua guerreando. Porque Deus vai criar a situação. Pega essa, porque essa aqui não tem no Google. Ele está na porta pequena, guerreando. É Deus dizendo, se prepara na porta pequena, porque a porta grande sou eu que estou abrindo. Davi também foi assim, né? Rejeitado pelos irmãos. Rejeitado pelos irmãos, tá no pasto, tá fazendo o quê? Tá no pasto, cuidando das ovelhas, guerreando no anonimato. Yes. O que aconteceu? Se preparando na porta pequena e a porta grande está se abrindo o palácio. Alguém disse, lá na casa de Jessé tem um moço, que quando ele pega a sua harpa, Pra tocar. Deus é com ele. E Deus cria estratégia. O reino de Deus ele é movido a calça jeans na terra. É através de pessoas que o reino de Deus se manifesta na terra. Deus levanta a pessoa. Quando tem uma para atrapalhar, Deus coloca alguém para ajudar. Se tem 4 para atrapalhar, Deus levanta mais um para te ajudar. O reino de Deus é movido a calça jeans na terra. Através de pessoa. Deus levanta a pessoa para falar do nosso nome em qualquer lugar. Queira ou não queira. A confiança, meu irmão, você pode ser abandonado por tudo e por todos. Tá sentado numa esquina, numa sarjeta. Se Deus falou que vai chegar, meu amigo, não desanima não. Se prepara na porta pequena aí, porque porta grande vai se abrir logo. Uau, meu Deus. Davi, ele tem uma característica que é interessante. É o homem segundo o coração de Deus. Mesmo ele tendo matado, porque Davi assassinou Urias, praticamente. Caiu com a mulher de Urias, mandou Urias para frente da batalha. Só que mesmo assim continuou sendo o homem segundo o coração de Deus. Por quê? O que ele tinha tanto de tão especial? Hoje dizem por aí que nem tudo que você pensa pode falar. Dizem por aí. Mas Davi ele era um cara sincero diante de Deus. Não tinha meio termo. Era 8 ou é 80. Errava, assumia o seu erro e confessava diante de Deus. Por isso que Deus olhava para ele, sabia da sua sinceridade. Olhava para ele e dizia, não, errou, pecou, assumiu o seu erro, confessou diante de mim. Por isso que ele era o homem segundo o coração de Deus. Hoje o nosso erro é que nós pecamos, erramos e não assumimos o nosso erro, o nosso pecado. Nós somos sujeitos a pecar, somos sujeitos a cair, mas eu quero ver nós ter coragem de dobrar o nosso joelho, porque hoje o próprio Davi diz assim, ó, é melhor cair na mão de Deus do que cair na mão do homem. Se eu pecar hoje e eu contar pro senhor como meu pastor, ô nego, prepara para meter o pé na sua garganta, até a língua sair para fora, porque eles não vão te perdoar. Por isso que é melhor cair na mão de Deus. E Davi dizia assim, ó, diante de Deus eu confesso meus pecados. Eu confesso as minhas mazelas, os meus erros. É por isso que ele era o segundo coração de Deus. Diante de Deus ele era sincero. Então hoje a sinceridade diante de Deus vale tudo, meu irmão. A sinceridade diante de Deus, o nosso pecado, o nosso erro. Ninguém aqui é o super-homem. Então nós somos sujeitos a erro, a falhas. Pecamos. Mas quando nós dobramos o nosso joelho, diante de qualquer situação, na igreja, dobra o joelho e rasga o verbo. Pequei. Falhei contra ti, mas não arranca o seu espírito de mim. Eu não consigo viver sem o seu espírito. Eu não consigo viver sem a tua presença. Era um homem sincero diante de Deus. A vida dele era um livro aberto diante de Deus. E o legal é que ele sempre era a presença, né? É o que ele mais queria. Tira olha a diferença, né? De Davi para Saul. Tira o trono, tira tudo, mas só não tira a sua presença. Davi, quando ele assume o trono, quando ele assume o trono, ele vai ter uma preocupação, segundo Samuel, capítulo 6, se não me falha a memória, verso 9. Davi diz assim, ó, como virá a mim a presença de Deus? Ele vai juntar 30 mil homens e vai buscar a arca. A arca naquela época tinha que ser carregada no ombro por levitas, 2 de um lado, 2 do outro. Mas eles vão colocar sobre carroças, sobre carros e cavalo, e eles vêm dançando, se alegrando. Que é a facilidade, não estava sentindo o peso, mas no meio do caminho os bois vão se tropeçar, a arca vai cair, Uza vai tentar proteger, e Deus fulmina ele naquele instante.
E o que acontece? Davi vai bater a mão na cabeça e dizer, e agora? O texto diz que Davi ficou irado, porque Deus fulminou ele. Mas Uza teve boa intenção. Então hoje, de boa intenção, o inferno está cheio. Não é boa intenção. Davi vai ter uma preocupação. E agora? Como é que vai vir a mim? Ou como virá a nós a presença de Deus? A arca vai ficar na casa de Obed-Edom. Ele vai até o livro das crônicas, consulta o livro das crônicas. E ele vai perceber, pô, eu achei que estava fazendo certo e estava fazendo errado. Ele viu que estava fazendo errado, ele foi arrumar. Disse, agora eu vou fazer direito. Se tem que carregar, tem que sentir o peso da arca no ombro, então vamos carregar no ombro. Então ele tinha essa preocupação. Ele assumiu o trono e disse, ó, não, havia 3 coisas dentro da arca, tábua da lei, vara de Arão e maná. Ele está dizendo, Israel não pode ser conduzido sem a presença de Deus. Eu vou trazer de volta para Israel, custe o que custar. Mas eu vou trazer de volta para Israel a presença de Deus. A arca simbolizava a presença de Deus. Ele está dizendo, eu não vou conduzir Israel de qualquer maneira. Ainda que eu errei, mas eu vou voltar a fazer direito. Eu vou buscar e eu vou fazer direito. O texto diz que agora eles vão na casa de Obed-Edom, pegam a arca, colocam no ombro, cada 6 passos. Essa aqui não tem no Google, não. Cada 6 passos, parava, oferecia sacrifício ao Senhor. Andava 6 passos, dançava, oferecia sacrifício. Eu te pergunto, qual é o tempo que demorou para eles chegarem até lá? A preocupação de Davi agora é, ainda que demore, que eu vou devagar, mas eu vou fazendo direito. Não pode ser de qualquer maneira. Então essa era a preocupação dele. Ele errava, pecava, mas ele procurava em consertar e fazer direito. Ele tinha um coração arrependido, né? Ele se arrependia de fato. Era um coração sincero. Coração sincero. Era um coração sincero diante de Deus. E hoje, que nós precisamos hoje, é implantar mesmo, é enxertar na cabeça dessa juventude que vem aí, essa geração que quer ser pregadores, quer ser cantores, é que sem a presença de Deus, não vai. A gente tem que ser sincero, diante de Deus. Pecamos. Vamos confessar o nosso pecado e vamos seguir diante e fazer direito. Porque todo aquele que vai confiante em Deus, com a presença de Deus, meu amigo, não tem ninguém que segura. É por isso que todo mundo tentou de tudo quanto é jeito parar Davi, ninguém parou. Ninguém conseguiu. Ninguém conseguiu, porque ele se arrependia, voltava a fazer de novo, errou, mas voltou para o mesmo caminho. Opa, vem cá, se eu sair para o caminho, eu vou voltar no caminho e vou fazer direito. E Deus ia levando ele, subindo como se fosse uma águia. E Davi foi bem sucedido por causa da sua sinceridade diante de Deus. Agora, quando você fala assim, você falando sobre quando Davi disse, Deus deu a opção para ele, falou, o que você quer? Você quer a minha mão ou a mão dos homens? E Davi fala assim, olha, eu prefiro a sua mão, porque eu sei que o Senhor é misericordioso. E essa preocupação de Davi em não cair na mão dos homens é algo que acho que reflete na geração atual, porque a gente vê o quanto é difícil para o cara se levantar quando ele tem uma queda na igreja. Porque parece que as pessoas, elas realmente são aquilo que Davi realmente falou assim, eu não quero ficar na mão dos homens não, porque os homens têm dificuldade de perdoar, os homens têm dificuldade de olhar para si próprio, eles condenam o próximo, mas não olham para si. Isso é uma realidade que a gente pode afirmar que existe de fato na igreja. Existe hoje de fato, qualquer um que peca hoje, os próprios irmãos da igreja, a liderança, rejeita aquele que pecou. Acaba rejeitando. E se você for fazer um estudo profundo sobre isso, você vai ver que vários deles pregadores da Bíblia, como Jonas, Ezequiel, Deus levou ele em situações que aos olhos humanos eles olharam e diziam assim, opa, Jonas já tinha condenado Nínive. Agora ele tem que passar o olhão de peroba na cara e voltar lá onde ele condenou, que ele queria a morte de todo mundo, e pregar um cristianismo e dizer assim, ó, tem perdão para vocês, tem misericórdia para vocês, tem milagre de Deus para a vida de vocês. E aí, para quem um dia disse, ó, você não tem jeito, o final seu é cadeia, é morte, você não tem jeito. Daqui a pouco Deus pegar você e disse, ó, volta lá e diz para eles que eu vou levantar eles, que eu vou curar eles, que eu vou perdoar eles. É o que falta hoje no meio da nossa igreja, do nosso povo. É você ver que alguém que caiu, você pegar na mão e dizer assim, ó, a misericórdia de Deus hoje te levanta. Eu acredito que nós estamos vivendo uma era de um cristianismo meio disfarçado na terra, que é terrível.
O povo se anda bonito, irmão, mas atitude... Ô, meu amigo, foi visitar o irmão que caiu? Foi visitar o irmão que pecou? Porque se nós botar na peneira, ninguém passa, nego. Ninguém passa. Que se nós não peca com o olho, nós peca com o ouvido, peca com a boca. Ah, o pecado dele foi mais grosso. Não tem, é pecadinho nem pecadão, tudo é pecado. E se nós botar na peneira, ninguém passa. Ninguém passa. E hoje ninguém tem misericórdia de ninguém, ninguém visita ninguém, ninguém tem mais piedade de ninguém. E aí como é que pode daqui a pouco Deus te pegar alguém que você olhou? Eu já ouvi muito isso. Ô cara, tu não tem futuro. Eu me lembro que eu pesava 42 quilos, magricelo, louco, de nóia. Pesava 42 quilos molhado. 40 era de cabeça, 2 era de olho. Alguém olhar pra minha esposa, presta a casar, você vai casar com esse cara aí. Esse cara não tem futuro. Esse cara não tem nada pra te oferecer. Minha esposa dizia, Deus falou comigo que levaria nós em lugares que nós nunca imaginou. E hoje tem gente que olha e diz, quem diria, cara? Hoje os irmãos que a gente tem em consideração que foi criado no orfanato, os caras olham pra mim e dizem, cara, quem diria? Verdadeiramente Deus existe, porque pra transformar você... Ô nego, eu troquei aqui na favela em São Paulo, troquei tiro com polícia. Eu fiquei preso. Só eu sei de onde Deus me arrancou. E quem tem um encontro real com Jesus, ele não abre mão de nada mais, não solta Jesus por nada. Ele esquece tudo que está à sua volta e está focado em Cristo. Esse é o que nós precisamos ter no meio do nosso povo. É um amor com o próximo. Visitar o pobre, a viúva. Visitar o caído. Porque hoje perdeu o amor no meio da igreja. Não tem mais amor. Eu sou um cara que eu sou muito franco. Eu do mundo que eu vim, não sei se às vezes até pecado meu. Mas eu sou no branco no preto. Eu não consigo tapar o sol com a peneira. Ô meu irmão, se eu ver você pela árvore, as suas atitudes, você maltratando o irmão, pisando no irmão, falando do irmão que caiu, eu já tô vendo tudo que você não tem nada de Deus. Porque quem tem Deus na sua vida, ele é misericordioso. Ele tem amor com o próximo. Ele tá preocupado em ajudar quem caiu. Eu tô ajudando uma moça. Poucos dias ela disse assim, pastor, ninguém na minha igreja tá nem aí comigo. Porque o meu marido me traiu e eu que fui a culpada de tudo isso. Me ajude. Eu falei, nós vamos te ajudar. Eu com a minha esposa estamos lá, ajudando. E a menina tinha um dom de cantar na igreja. Mas o pecado não era nem dela, o marido que traiu. Mas só que a igreja botou tudo num pacote. E se ele não presta, também não presta. Que você também não teve sabedoria de cuidar do casamento. Mas o que nós fizemos para melhorar isso aqui? O que a igreja se ajuntou para melhorar a situação dessa casa, dessa família? Nada. Então eu acredito, meu irmão, que se Jesus voltar daqui a pouco, nós estamos enrolados. Nós estamos numa situação bem complicada hoje do cristianismo. Mas acredito que tem uns remanescentes na terra aí. E Deus vai fazer um reboliço na terra aí para levantar pessoas que têm amor por próximo. Isso é forte. Falta amor, né? É aquilo, por se multiplicar a iniquidade. O amor de muitos se esfriará, né? E a cada dia que passa parece que é só decadência, né? Dentro das igrejas. Porque a igreja, ela tá ali para ser um hospital, para curar as pessoas, ser o sal da terra. Mas o que a gente vê hoje é dificilmente as pessoas que estão na igreja, elas se afastam, dificilmente são pessoas que têm facilidade para voltar. Quantas pessoas passaram pela igreja, passaram por nós e saíram, não permaneceram? Não voltam mais. Não voltam. Eu tive uma experiência grande com Deus, eu e minha esposa, na cidade de Rio Claro, aqui no interior de São Paulo. E eu trabalhava muito na área do evangelismo. E certa feita eu com a minha esposa e o meu menino do meio estava andando no bairro. E aí eu dei de frente com o centro de macumba. Eu parei, eu olhei uma moça com um turbante na cabeça e lá. Falei pra minha esposa, vai indo pra casa que eu vou entrar dentro desse negócio. Tá louco? Eu disse, eu vou entrar. Entrei pra dentro, sentei no banco, fiquei olhando, daqui a pouco eu me levantei. O Espírito Santo falou comigo, pega ela pelo braço. E diz pra ela que eu nunca esqueci ela. Levantei, peguei a moça pro braço e disse, o Espírito de Deus me trouxe aqui e manda eu te dizer que ele nunca te esqueceu. Ela dentro do centro de macumba, aquela mulher começou a chorar. E disse, eu sou desviado da Assembleia de Deus. Eu fui ferida. Eu disse, mas o amor de Deus ainda continua de pé por você. O amor de Deus continua de pé.
Se você quiser, hoje a oportunidade chegou. Então é assim, meu irmão, a graça de Deus que habita em nós, a graça de Deus, esse amor que habita dentro de nós, eu faço loucura pro reino. Eu faço loucura pro reino, Deus tem me levado em tanto lugar aí. Eu tenho visto Deus fazer. Eu tenho visto Deus fazer milagre. Mas só que eu tenho pagado o preço na oração, no jejum, consagração. Não é fácil. Prepara para você ser solitário. Quem quer levar a obra de Deus com seriedade, com responsabilidade e temor, prepara para ser solitário, rejeitado, abandonado, sozinho. E aí para dentro. Profeta não tem amigo. Não tem amigo, não tem amigo. Não tem. O cara que quer fazer a obra de Deus de verdade, não tem amigo. O cara sofre, meu amigo. O cara sofre. Tem dia que o cara quer meter o pé em tudo e dizer, parei. Eu vou contar isso de mim. Há poucos dias eu tava dentro da minha casa, numa deprê, sem fazer a barba, triste, chorando. Porque lá em Santa Catarina eu não tenho parente, eu não tenho ninguém, meu amigo. Eu saí de São Paulo, larguei meu apartamento, larguei 2 filhos. Falei pra minha esposa, Deus falou, bora. Sem ninguém, sabe que você chegar na cidade você não tem ninguém? Hoje estamos bem estruturados, servindo a Deus lá. Mas tem dia que a deprê bate, nego. Você não tem ninguém. É botar o joelho no chão e Deus dizer, aquieta aí. Fica aí. Você tá rodeado de tanta gente quando você precisa, você não tem ninguém. Mas só que quando Deus te leva no vale, Ele diz, profetiza. Só fala da minha palavra, o resto você deixa comigo. Que eu vou levantar um exército. Então, o profeta, ele tá sujeito, meu amigo, tá sujeito a arrancar suas vestes, meter o pé em tudo e dizer assim, eu não quero mais. Tem que estar preparado, meu amigo, para um chamado. Eu tenho uma mensagem que Deus me deu, que o tema é tão quão doloroso é atender por um chamado. Não é brincadeira, meu amigo, é doloroso, é difícil. É guerra. É guerra, é pancada em cima de pancada. É luta. E a guerra, não pensa que a guerra é contra os amonitas, não. É contra o seu próprio povo. Essa é a guerra maior. Porque aí você começa a imaginar, eu como eu vim do mundo, eu disse, pô, Luiz, não era pra ter isso aqui no nosso meio. E eu vou jogar branco no preto. Vai pro mundo do crime, vai pro PCC, vai não sei pra onde, pra ver se os caras não é unidos. Tá junto. Eu vim do mundo, eu tava no boteco tomando cachaça. O cara, mesmo que você tivesse errado, se arrumar qualquer treta, nós estamos juntos, nós vamos morrer junto. Nós estamos juntos e misturados. Ah, não, mas o cara tá errado, nós vai bater. Então vai bater em mim também. O cristianismo tem que ser assim, nego, nós estamos juntos, pá. Junto e misturado. Nós somos fortes, nós somos valentes. Mas só que hoje a igreja está procurando uma fortaleza nas coisas terrenas. E se nós, eu vou repetir essa frase aqui, se nós souber de verdade quem é Jesus, meu amigo, as coisas do reino de Deus não estão pautadas nas coisas da terra, não. É de cima, que quando as coisas da terra não fazem, nós grita para cima, o céu abre, fogo desce. Nós temos poder na nossa mão. Sim. E a guerra hoje nossa é interna. Dentro do próprio povo, dentro da própria igreja. E nós dizendo, Deus, onde está tu? E Deus está dizendo, eu estou no meio, mas vocês não estão se entendendo entre vocês. É a síndrome do irmão mais velho, né? Que o filho pródigo retorna, ele não consegue festejar, não consegue... Exatamente. Né? Devia entrar para dentro e dizer, opa, o cara voltou, vamos se alegrar junto. Pouco dia alguém disse assim, ô pastor Eli, tu tá no culto, você não tá pregando, mas tu tá dando glória, tu pula, tu dá risada, tu tá... Eu disse, nego, eu sei da onde Deus me arrancou. Eu sei da onde Deus me tirou. Eu não sou adorador de microfone, eu não sou adorador de púlpito, eu sou adorador de rua, eu sou adorador no mato. Aonde eu estiver, eu adoro a Deus. Na minha simplicidade, na minha humildade. E eu observo, pega isso aqui. Esse dia eu estava observando agora, no evento do Gideões Missionários da Última Hora, vários pregadores. O que tá pregando, tá, vai dar glória, não vai, mas os próprios pregadores que estão do lado, ninguém dava glória. Ninguém ajuda os companheiros que estão falando do amor de Deus. Ô negão, pra mim pode estar o mais pequeno pregando, eu vou com ele, eu vou dar glória. Porque eu dou glória e aleluia, não é pelo aquilo que Deus me dá, mas sim pelo que Ele é, o que Ele fez na minha vida. Eu faço pouco demais. Se nós soubéssemos o poder de Deus que está sobre a nossa mão, ah, meu amigo, nós voava nessa terra aqui. Queria quem que segurava o povo de Deus. Agora eu vou te contar isso aqui. Agora, é daqui para pior, a coisa não vai melhorar, vai piorar.
Aí não vai ter rolo de teologia, não vai ter homem na terra, não vai ter ninguém que vai resolver. E se nós não entender que nós temos que dobrar o joelho e orar, e falar com Deus, e voltar a ter essa comunhão com Deus, prepara, meu irmão, para ver a igreja falida. Porque a igreja não pode estar lutando com as forças do braço, mas com o joelho no chão, a cara no pó e o clamor do alto. Aí nós vamos vencer batalha, senão, meu amigo. Dentro desse âmbito assim, de experiência que você teve, qual foi a experiência que mais te marcou? Agora, há pouco tempo, eu recebi uma visita de uma amiga. Disse, pastor, você não vai fazer uma visita para um tio meu? Ele é empresário, ele tem muito dinheiro, dono de uma transportadora, de caminhão, de ônibus. Eu disse, vou lá visitar ele. Mas pastor, eu tenho um problema para te falar. Eu disse, qual é? Ele é ateu. E ele tá com câncer, já perdeu uma perna, do joelho para baixo. Diz que o Deus dele é o dinheiro e a ciência. Meu Deus. Eu disse, não tem problema, eu vou lá. Ele mora na cidade de Criciúma, e eu estava em Joinville, eu disse, vou lá visitar ele. Aí fui visitar ele no hospital, saí de Joinville, fui até Criciúma. Cheguei lá, fui até a porta, bati na porta do quarto, do hospital. Aí eu vi gritando, pode entrar. Abri a porta, entrei. Na porta mesmo eu gritei, já sei que o seu Deus é o dinheiro e a ciência. Que você é ateu e não acredita em Deus. Mas eu vim lá de Joinville te apresentar um Cristo. Uau. Se você quiser, eu vou entrar para dentro. Se você não quiser, Eu vou embora. eu vou chacoalhar a poeira do pé e vou embora. Ele gritou, pastor, se eu tiver a oportunidade de conhecer quem é esse Jesus, eu quero conhecer ele hoje. Entrei para dentro. Antes de eu orar, eu fiz o apelo. Antes de eu orar, que eu sei que o Deus que eu sirvo vai te curar, eu quero te fazer uma pergunta. Você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente salvador da sua alma? Porque os seus dois deuses, o primeiro Deus é o dinheiro, que você pode gastar a sua fortuna, não dá para comprar a cura. O segundo Deus é a ciência, a medicina deu 30 dias para o senhor morrer. Nenhum dos dois deuses seu vai te salvar. Se você quiser, ele diz, pastor, eu quero conhecer esse Jesus hoje. Antes de eu orar por ele, eu fiz ele confessar a esposa sentada numa poltrona. Eu disse, se a senhora quer aceitar Jesus também, ela com lágrima no rosto, diz, eu também quero. Confessaram o Cristo, orei, decretei a cura. Uau. Despedi e fui embora para Joinville. 40 dias depois, contado no dedo, eu ia para uma cidade chamada Jacinto Machado, para frente de Criciúma. Eu e minha esposa, o mais pequeno no carro, tô passando por Criciúma, parei o carro na entrada da cidade, peguei o telefone e falei para minha esposa, vamos ligar para saber como é que eles estão. Eu imaginei, será que o homem morreu? Liguei para a esposa, eu disse, como é que tá, irmã, tudo bem? Disse, ô pastor, estamos bem. Eu disse, eu tô aqui na porta da cidade, tô passando, queria passar a orar pela senhora e tal. Ah, pastor, hoje não vai dar. Eu disse, por que não vai dar? Nós estamos na praia. Eu disse, e o velho? Disse, pastor, o velho tá pulando com o pé só, que nem saci, mas tá crente, servindo a Deus. Então quem era ateu foi curado e o nome do Senhor foi glorificado. Eu queria que você agora, eu sempre peço isso, que todo convidado meu seja a boca de Deus e fala com quem está assistindo. Então, antes da gente finalizar, eu quero que você olhe aqui para a câmera e deixa Deus te usar para falar com alguém, porque eu tenho certeza que tem pessoas que agora precisa ouvir o que Deus vai colocar no teu coração. Eu quero deixar uma palavra aqui no livro de Ruth, capítulo 2, verso de número 16, que diz assim, ó, tirai dos molhos algumas espigas e deixar ficar, para que a colha e não a repreendais. Percebe que Ruth, ela veio de Moabe com a sua sogra, a Noemi. Ela veio de um mundanismo sofredor, e ela perde esposo, perde tudo. E quando sai de Moabe a Belém, no meio do caminho está Noemi, Ruth e órfã. No meio do caminho a Noemi para e diz assim, ó, voltem para os teus deuses, volte para a sua família, volte para o seu povo. O significado do nome de Ruth no hebraico é apego, companheira, e órfã, desapego. No meio do caminho, órfã dá um beijo no rosto da sogra e diz, sogra, eu não vou não, eu vou voltar para trás. E Ruth diz,
A partir de hoje, onde tu pisar a planta dos teus pés, eu pisarei o meu. Onde tu deitares, eu também o deitarei. E a partir de hoje, o seu Deus será o meu Deus. Primeira coisa que eu aprendo aqui é que nem todo mundo que te beija vai estar contigo até o final da linha. Nem todo mundo que te abraça vai estar contigo no momento difícil. O órfão beijou a sogra e foi embora, voltou para trás. Porque poderia estar imaginando, dizendo, a caminhada vai ser difícil, não vai ser fácil. Mas teve alguém que acreditou. A Ruth olhou e disse, não, onde tu for eu vou, onde tu pisar eu pisarei. Nenhuma nem outra tem nada a lhe oferecer uma para outra. Ali eu vou ver que vai criar um relacionamento gerado com amor. O que é isso? É amizade verdadeira e não por interesse. Você não tem, eu também não tenho, mas nós vamos chegar lá. Então é o seguinte, eu não tenho, tu não tem, mas nós temos um foco, nós vamos chegar até o alvo que nós queremos. E eu tenho uma palavra de Deus pro teu coração, nem todo mundo que te beija vai estar contigo até o final. Mas eu tenho uma notícia para te dar, que Deus colocará pessoas como Ruth na sua vida e vai contigo até o final. Agora escute bem, quando chega em Belém de Judá, o texto diz que era início, era princípio da colheita. Chegou no tempo certo. Vai valer a pena você deixar coisas para trás, perder alguma coisa. Pastor, mas eu perdi isso. Não tem problema, tem mais Deus para te dar do que o diabo para tomar. Deus tem coisa extraordinária para realizar na sua vida. Não importa, tem pessoas que vai ter que sair, tem pessoa que vai ter que deixar, tem coisas que vai ter que abrir mão para você viver o que Deus tem para sua vida. E quando chega em Belém de Judá era princípio, era início da colheita. Boaz, o dono da terra, estava de viagem. Quando ele chega, ele se depara com aquela mulher e diz, quem é essa mulher aí na minha terra colhendo? Alguém diz, é uma tal de Ruth, veio com a sua parente, chamado Noemi, porque Boaz é parente de Elimeleque. Ah, é. Ele dá uma ordem, capítulo 2, verso 16. Tirai dos molhos e deixai-a ficar. Algumas bíblias dizem, ou deixar cair propositalmente, para que ela colha e não a censureis, e não a repreendais, e não atrapalhe. Deixa ela colher. Escute, no meio do caminho, vai ser proposital o que Deus vai permitir alguém deixar para você colher. Colhe hoje. Amanhã tem muito mais Deus para te dar. A grande colheita vem aí. E o Deus, o poderoso que te escolheu no meio de Moabe, onde ninguém te dava nada. Você abriu mão de tanta coisa para estar na presença de Deus. A notícia é, prepara que você vai tomar por herança essa terra. E você será abençoado para a glória de Deus. Deus te abençoe. Meu amigo pastor Eli, eu queria te agradecer por você ter cedido o tempo na sua agenda para atender a gente. Eu queria que você, cada vez mais e mais, quero que você cada vez mais e mais esteja mais próximo aqui da gente, tá? Quero que você esteja por aqui na região, esteja por aqui por São Paulo e vamos criar esse elo, porque eu sempre tenho, é meu costume. Eu quando faço uma entrevista, eu sento com um conhecido e levanto com um amigo, levanto conectado. E Deus usou você muito aqui, Deus te usou de uma forma sobrenatural. E a lição desse episódio de hoje foi exatamente essa, sobre unidade. Jefté foi rejeitado, Jefté foi excluído, Davi foi rejeitado, Davi foi excluído. E nós não podemos repetir o erro dos irmãos. Nós não podemos ser os irmãos que excluem, os irmãos que rejeitam. A gente precisa ser os irmãos que abraçam. E Deus te usou muito nesse quesito. Quero te agradecer, meu amigo. Obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Deus abençoe e até a próxima. E o canal no YouTube? Tem canal no YouTube? Tem, Eli Bertolini. Eli Bertolini. Eu acho que tá Pastor Eli Bertolini no YouTube. Tem lá no Instagram, Facebook. Vai procurar lá, Eli Araújo Bertolini, vai encontrar fácil lá. Já aproveita e deixa um abraço pra esposa aí, senão você vai apanhar com a chegar em casa, querida, minha esposa, meus filhos, um beijo, Deus abençoe, obrigado por tudo, vocês são uma bênção na minha vida. E nós estamos juntos até nós tocar o céu. Beijo no coração, cheiro na alma. Bom, esse foi o nosso Youngcast de hoje. Seguinte, você já pode correr lá em nosso Instagram, todos os cortes dessa entrevista aqui vão estar lá. Então, cada corte da entrevista você vai conseguir assistir no Instagram, compartilhar com seus amigos e também levar para o WhatsApp. Então, você consegue ir lá e compartilhar no WhatsApp. Corre no nosso Instagram, @Youngcast, e acompanhe todos os conteúdos aqui desse episódio de hoje. Esse foi o nosso episódio, mais uma vez, Youngcast, com um novo convidado e uma super entrevista. Eu recebi meu amigo pastor Eli Bertolini. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Deus abençoe!